Olá, meus queridos irmãos, que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando fortemente a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje, amém. Bom, hoje eu estou começando a minha pregação, eu gostaria de dizer, se você não é inscrito e quer sempre estar por dentro dos meus vídeos e do que eu estiver postando, clicar no botão de subscrever ou de inscrever-se e ativar o sininho. Assim, toda vez que eu postar um vídeo, você será notificado. Também eu gostaria de pedir para você fechar os seus olhos, para que eu possa estar fazendo uma oração por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez encontro na Tua presença. Pai, que o Senhor venha estar libertando a cada uma dessas almas, Pai. Que o Senhor traga luz para a sua vida, para a sua história. E que eles se tornem cada vez mais pessoas sérias do reino de Deus. Pai, que o Senhor venha estar libertando para o seu coração. Traga luz, Pai, para a sua vida, para a sua história. Liberte essas almas do pecado, que elas se tornem cada vez mais pessoas sérias do reino de Deus. Que agora, Pai, seja liberto, Pai, de qualquer mal, que eles consigam andar em caminhos retos e que eles consigam andar no caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. E que o Senhor, acima de tudo, esteja dando força para que eles possam trilhar essa jornada. Senhor, eu te peço que assim seja. Amém. Hoje eu vou estar lendo o livro de Romanos, capítulo 8, verso 1 em diante. Diz assim: a nossa vida é debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, quer impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo o Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo, se é certo com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, irmãos, o que nós vamos fazer? Aqui, se nós somos filhos de Deus, as nossas obras estão mortificadas. Se eu quero ser um verdadeiro servo de Deus, eu não posso seguir, me inclinar para os desejos carnais e os desejos espirituais. Eu não posso ter uma balança satisfazendo os dois. Se eu sou carnal, eu faço as coisas carnais. Se eu sou espiritual, eu faço coisas espirituais. E se o Espírito Santo começa a habitar em nós, nós começamos a ter convicção do pecado. Eu começo a olhar para aquelas coisas do passado e digo: carne, você não me domina mais. Espírito imundo, quem manda agora é Cristo. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. E através dele e por ele que recebemos a vitória. Irmãos, se você está em Cristo Jesus, se o Espírito Santo habita em nós, pode ser o que for, mas a morte não vai te abater. Porque aqueles que estão em Cristo, para eles não há morte. Quem é de Cristo não vai haver morte, porque mesmo após a morte, nós estaremos na glória com o Pai. Irmão, se você está mortificado para as obras da carne, você pode me dizer: Pai, eis-me aqui, Senhor. O Senhor me conhece, Pai, me dirige. Irmãos, a carne é carne, o Espírito é Espírito. E se nós estamos em Deus, as obras da carne já são mortificadas. É através desse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, Cristo dos mortos. Se nós somos verdadeiros cristãos, Ele habita em nós. É através desse Espírito que nós podemos falar, Abba Pai. Então, irmãos, a gente não pode falar
tudo que nós fazemos de bom é graça de Deus. Então, irmãos, se nós estamos no Espírito Santo, se o Espírito Santo está abatendo em nós, nós temos convicção do pecado. Porque um verdadeiro servo de Deus não é aquele que tem o dom de profecia, o dom de cura. Quer ver uma prova disso? Senhor, mas não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expelimos demônios? Então vos direi abertamente, eu nunca vos conheci. Irmãos, a evidência do Espírito Santo não é o dom. Tem homens que falam bem, que pregam bem, mas na verdade vivem uma vida podre. Então, na verdade, são a conduta. Sabe, quer ver quem é homem de Deus? Olha para o seu caráter, olha para a sua vida, olha pelo seu modo de agir. Não é os dons do Espírito Santo, são os frutos do Espírito Santo. Irmãos, então o servo de Deus não é aquele que profetiza mais, não é aquele que cura mais, não é aquele que fala mais em línguas. O verdadeiro servo de Deus é aquele que é um verdadeiro servo de Deus, aquele que tem convicção do pecado e age contra o pecado, que odeia o pecado, porque um servo de Deus não pode adorar o pecado. Um servo de Deus odeia o que Deus odeia e ama o que Deus ama. E se o Espírito Santo habita em vós, então vós sois verdadeiramente modificados. Porque esse mesmo Deus que começou a obra em você, Ele é capaz de terminá-la. Se Deus começou a obra, Ele vai terminar. Se Deus começou a obra em você, se você não desistir, ficar firme, Ele vai terminar a sua obra. Irmãos, às vezes nós pensamos, Pai, eu não vou conseguir até o fim. Essa estrada é muito difícil. Irmãos, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. E o que a palavra diz? A palavra de Deus é lâmpada para os teus passos e luz para os teus caminhos. Irmão, se eu tiver na palavra, eu não andarei em trevas. Quer ver como é que eu não vou andar em trevas? Eu sou a luz do mundo. Quem vem até mim não andará em trevas, mas será a luz da vida. Então, se nós andamos em Cristo, se nós andamos como nosso melhor amigo, nós não estamos andando em trevas. Antes ganhamos a luz da vida. Antes ganhamos o caminho de retidão. Então, se nós estamos em Cristo Jesus, nós somos de luz. Irmão, se você está com problema com a carne, ore, que você vai vencê-la. E se o Espírito Santo habita em vós, você terá convicção. Você saberá o que é errado e o que é certo. Então, nós vemos, irmãos, nós somos justificados não pelas obras da nossa mão. Nada disso, somos justificados pela nossa fé. Salvos pela graça de Deus. Então não vem achar que nós somos salvos pelas obras da nossa mão. A nossa obra das nossas mãos apenas mostra que nós nos tornamos novas criaturas, mas nós somos salvos pela graça de Deus. E é pela essa mesma graça que nós seremos firmes. Fica firme em Deus, que Ele ajudará você. Bom, isso que eu gostaria de dizer nesse vídeo. Se gostou, clique no botão de gostei. Se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. Que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a todos. Que assim seja. Amém. Fazer a oração final. Senhor Deus meu e meu Pai, Pai, não deixe que essas palavras sejam comidas pelos pássaros. Santo Deus, que o Senhor venha fazer com que essas palavras, Pai, entrem nos seus corações. Ó Pai, abra a porta do coração, abra a paz, abra a luz, liberte essas almas do perigo. Faça com que elas tenham convicção que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Então, Pai, se esses homens são nascidos de Deus, se essas mulheres que me acompanham, se esses homens que me acompanham são verdadeiros homens de Deus, eles vencerão o mundo. Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Que o Senhor coloque a convicção do pecado e faça eles vencer a sua carne, dando libertação e dando força. Assim como o Senhor deu força para Sansão derrubar o ato, que o Senhor dê força para esses homens e essas mulheres vencer os desejos carnais. Bom, é isso que eu gostaria de dizer nesse vídeo. Se gostou, clique no botão de gostei. Se compartilhar as redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. Que nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês. Que assim seja. Amém. Fica firme em Deus.